Olá, amigo, olá, amiga. Nós estaremos conversando sobre uma água muito importante. A água sempre é bom, né? Beber água, esse líquido precioso, é bom demais, nos dá vida. Vamos falar também dessa água viva, dessa busca. E nós vamos para o encontro de Jesus com a mulher samaritana. Nós vamos para João, capítulo 4. É interessante que Jesus, ele estava em um local, estava na Judeia, e ele precisava ir para Galileia. E para ir para Galileia, ele deveria passar em Samaria. É interessante, Jesus, que é onisciente, Jesus estava ali como homem, com a natureza humana, mas como Deus, ele é onisciente, ele sabe o que vai acontecer, o que ia acontecer mais tarde. E ele sabia que ele ia ter encontro com a mulher samaritana. Jesus caminhando já, né? Uma boa caminhada, os discípulos estavam com ele, e aí ele chegou em Samaria, na terra de Samaria, ele chegou no poço de Jacó. E quando ele chegou no poço de Jacó, ali ele estava já com bastante fome, sede, os discípulos resolveram ir na cidade. Ele estava em Sicar, né, na região de Sicar, e eles resolveram ir na cidade. Jesus assentou-se junto ao poço. Quase 3 horas da tarde, um horário muito quente, né, um horário de temperatura alta, e era um horário que as pessoas que não tinham boa fama, as mulheres, aproveitavam para ir ao poço, né, quando não tinha mais muita plateia, muita gente, outras pessoas, donas de casa, tal, ali tirando daquele poço a água. A mulher samaritana foi para aquele local também tirar sua água tranquilamente. Quando ela chegou ali, ela se deparou com um viajante, que era Jesus, que ela não sabia que era Jesus, ela não conhecia. Ela, como samaritana, ela esperava o Messias também, que Jesus viria, mas eles ainda tinham dúvidas, né, se esse Jesus que eles ouviam falar, se era o Messias. Eles não criam que na verdade fosse o Messias. E os judeus, e Jesus como nação, né, pertencente à nação judaica, os judeus não se davam com os samaritanos, nem os samaritanos com os judeus. Eles não se davam, como alguém disse, não bicavam, não. E aí, aquela mulher, ao ver Jesus sabia de tudo que ia acontecer. E Jesus falou: olha isso para a mulher. Jesus disse, primeiro, e Jesus disse a ela: dá-me de beber. Olha, o poço na verdade era fundo, teria que ter uma corda. Jesus não estava com corda nem com balde. E Jesus pediu àquela mulher para beber água para beber. Ela disse, olha o que ela disse no versículo 9 de João, do Evangelho de João, capítulo 4. Disse: como sendo tu judeus, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Ela já achou estranho, porque Jesus se dirigia a ela, uma mulher, tinha a questão da mulher, né? E ele ainda sendo homem, e ainda de duas nações que não se davam bem, e ainda um homem
ali sozinho se referir a ela, ela achou estranho. Ela disse: como é que tu está pedindo, eu sendo mulher samaritana ainda, e tu está me pedindo como judeu água? Jesus respondeu: se tu, mulher, conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e eu te daria água viva. Aquela mulher ficou, quando ela ouviu falar água viva, ela ficou curiosa. Que água viva é essa? Ele está me pedindo água, na água física, né, que eu posso, que está aqui no poço. E ela dizendo que se eu pedir a ele vai me dar água viva. Disse a mulher: se tu tens com que tirar, tu não tens com que tirar, tu não trouxe uma corda, e o poço é fundo, onde pois tens água viva? Ela já ficou: agora eu quero saber onde tu tens essa água para eu ir buscar, né? Então, porque eu conheço aqui o poço de Jacó, né? E Jesus disse, e quando Jesus disse isso sobre água viva, ela disse: ué, tu está dizendo que tem água viva e tu é maior do que meu pai Jacó, do patriarca? Porque ele fez esse poço, ele bebeu daqui, seus empregados, sua família bebeu dessa água, e tu agora está dizendo que tens essa água? Jesus disse para ela: mas se qualquer pessoa que bebe dessa água, como Jacó os demais beberam, eles continuam tendo sede. Bebe hoje, né? Mais tarde torna a beber, amanhã está buscando novamente a água. Mas eu estou lhe dizendo: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, versículo 14, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Mulher, eu estou te falando da água viva, não é essa água. Você bebe dessa água e volta a ter sede, mas a água que eu te der, essa água vai produzir uma fonte de vida na sua vida, e você nunca mais terá sede. A mulher pensou: então essa água é muito boa. Então ela disse: Senhor, então me dá dessa água, essa água, tanto que você está falando da água viva, para que eu não tenha mais sede e não venha aqui, que eu venho aqui nesse sol tão quente, é tão difícil tirar água com essa corda, o poço é fundo. Então me dá dessa água e eu nunca mais terei sede. E Jesus disse: vai, você está curiosa, querendo saber, né, onde está essa água, e está pedindo, gostaria de ter essa água, mas vai e chama teu marido. E a mulher chega e diz assim: eu não tenho marido. E Jesus disse: mulher, tu é verdadeira, tu fala a verdade. Tu tiveste 5 maridos, e agora o que está com você agora também não é teu marido. Você é amante. Jesus quis dizer assim: você não é a legítima mulher, a esposa legítima desse marido, né? E quando Jesus disse à mulher: Senhor, vejo que és profeta. Até aquele momento ela via Jesus como apenas uma pessoa, um caminhante, viajante que passava ali. Mas quando Jesus revelou os segredos dela, revelou a vida dela, inclusive a vida pregressa dela, ela reconhece: então Jesus, eu quero nem saber que ele é Jesus. Então você é um profeta. Vejo que você é profeta. Aí Jesus disse, e ela mostra, mesmo ela que tinha uma vida fácil, uma mulher de vida fácil, assim, né, teve vários maridos, agora está tendo um também que não é dela, vivendo, né, como
uma situação difícil, que não agradava a Deus, mas ela disse, ela mostrou religiosidade. Ela disse: olha, nossos pais, Jacó, né, todos adoraram neste monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar que se deve adorar. Ela pegou um conhecimento, informações dos judeus. Ela sabia que os judeus iam sempre a Jerusalém para adorar. Então ela disse: olha, vocês dizem como judeus que o lugar que se deve adorar é Jerusalém, mas nossos pais adoraram aqui. Nossos pais. E Jesus disse: mulher, creia em mim que a hora vem, vai chegar o momento que vocês devem adorar Deus, não aqui nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores, mulher, me adorará em espírito, adorarão o Pai, adorará a Deus em espírito e em verdade. E ele diz: Deus é espírito, importa que os que adorem, o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse assim: mas eu sei, olha, ela colocou, mas eu sei que quando o Messias vier, ele vai anunciar tudo, vai ensinar, né, tudo. Jesus se apresentou a ela. Ela estava duvidando, ela não sabia quem era Jesus. Ela não tinha, os olhos dela não estavam abertos ainda. Ela estava como aquele solo compactado, pedregoso, né, que não tem nutrientes, não tem raiz o suficiente para germinar, produzir uma boa planta, produzir muitos frutos. E ela disse: quando o Messias vier, ele vai nos ensinar, ele vai falar para nós tudo, vai nos ensinar como devemos adorar, né? E ela quis dizer isso. E Jesus disse: eu sou o que falo contigo. E nisto vieram os discípulos de Jesus. Aquela mulher se mostrou religiosa, você está vendo? Como ela vivia, a vida que ela vivia, mas ela era resistente, ela ainda contestou com Jesus. E a Bíblia diz que naquele momento os discípulos vieram, ficaram admirados que Jesus conversa com uma mulher samaritana, mas a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e falou para as pessoas, né, a experiência que ela teve ali com Jesus, né, que Jesus disse: porventura não é o Cristo. Ela disse para as pessoas. Ela começou a enxergar que havia a possibilidade de Jesus ser o verdadeiro Cristo, que desde quando ela nasceu ela ouvia falar desse Messias, mas que ela não conhecia, mas que agora, à beira daquele poço, ela teve um encontro com ele, e na verdade aquela mulher se tornou uma grande missionária. E aqueles homens que correram até Jesus, ao ouvir Jesus ainda no poço, eles voltaram e encontraram aquela mulher e disseram: olha, mulher, agora nós conhecemos não pelo que ouvimos dizer da tua boca, mas agora tivemos uma experiência pessoal com ele. Nós conhecemos agora a Jesus por ouvi-lo, experimentá-lo presencialmente. Experimentar, o que é experimentar? É conhecer a Deus. A gente precisa experienciar Deus. Na verdade, ele é o sujeito, ele não é o objeto. Nós não podemos estudar Deus como objeto, porque ele é o sujeito, mas ele nos permite, ele deu as condições, ele mesmo escreveu, o Espírito Santo dele inspirou homens de Deus a escrever sobre Deus, Deus mesmo falando sobre ele. Deus mesmo, é a palavra mesmo, a palavra de Deus, a palavra dele revela a sua identidade, ele como ser, Deus como ser,
né? Então isso é interessante de considerarmos. Então, que você possa ter também um encontro maravilhoso com este Deus que tem água viva para nos dar. E Ele está aberto, como Ele esteve aberto, concedendo água viva, a sua água, que é Ele, que é a sua palavra, para aquela mulher que teve uma vida transformada. Assim também, Ele, neste momento, nos oferece a própria água. Ele diz: eu sou a água viva. Né? Ele diz que Ele é água, e quem beber dele vai brotar uma fonte de água viva no interior da pessoa. Que Deus te abençoe. Se você gostou desse vídeo, desse tema, dê um like. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva, divulgue, compartilhe com seus amigos, com seus parentes. Que Deus te abençoe. E nós vamos continuar conversando, falando com você. Espero que eu esteja aqui, mesmo de um lado, e você me ouvindo, mas espero que estejamos conversando, que você esteja entendendo, na verdade, o que eu estou falando. Que Deus vos abençoe.